Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 13, a gente vai a partir do versículo de número 53. Vamos ler o 53, 54, 55 e 56. Todos acharam? Diz assim o texto: Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali, chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: De onde lhe vem esta sabedoria e este poder para realizar milagres? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Eu vou ler o texto de novo. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: De onde lhe vem esta sabedoria e este poder para realizar milagres? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? Então de onde é, pois, que ele obteve todas essas coisas? Essa foi a pergunta que eles fizeram. Vamos meditar nesse texto e ver o que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos agradecidos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado conosco até este momento. Senhor, pedimos que através da Sua santa palavra, o Senhor continue falando conosco. Toque em nossos corações, Senhor. Abra os nossos ouvidos para ouvir, Senhor, realmente a Tua palavra. As nossas mentes, para que a Sua palavra, como semente, seja plantada e que ela floresça e que dê frutos, ó Deus, nas nossas vidas. Senhor, que nós possamos praticar a Tua palavra, assim como temos ouvido e aprendido todos esses dias, para a glória do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Se fosse para colocar uma base, um texto base, uma frase base para a nossa igreja, a partir deste momento para frente, como nós estamos nessa reinauguração, começamos na sexta-feira, a gente colocou o tema buscando viver as Escrituras. Esse é o tema base, a frase base para a nossa igreja. Nós buscamos ser aqueles cristãos que são cristãos aqui dentro e cristãos lá fora. Que as pessoas olhem e vejam em nós verdadeiros homens e mulheres de Deus. Que as pessoas possam olhar para os adolescentes dessa igreja e ver adolescentes firmados na palavra de Deus, jovens firmados na palavra de Deus, para que o que a gente vive aqui dentro, a gente viva dentro de casa, a gente viva no nosso trabalho, que a nossa fala, o nosso vestir, o nosso comportamento esteja baseado não em regras de homens, não no que homens ensinaram, mas naquilo que a palavra de Deus nos ensina, naquilo que a palavra de Deus nos indica. Esse é o objetivo. Se eu pudesse colocar um adesivo ali na frente, Ricardo, como é que é o nome do negócio ali da frente? Da fachada ali, eu colocaria reformados em Cristo, e embaixo, buscando viver as Escrituras. Esse é a base dessa igreja. É isso que nós queremos para as irmãs dessa casa, para os irmãos dessa casa, para os jovens, para os adolescentes dessa casa. Buscar viver as Escrituras. Nós estamos aí há mais de 2 meses falando sobre isso e graças a Deus, os pregadores que vieram entenderam isso e pregaram em cima daquilo que Deus já está falando conosco há mais de 2 meses. Que gostoso é ouvir uma palavra, irmãos, baseado na Bíblia, não em achismo. Você viu que maravilha ouvir aqueles homens pregar? Falando da Bíblia, nada mais. Falando das coisas de Deus e nada mais. O que importa para essa igreja é ouvir e praticar a palavra do Senhor. Jesus,
o texto que nós lemos começa com a seguinte frase: e tendo terminado de ensinar essas parábolas, tendo terminado de contar essas parábolas, que parábolas? Parábola do semeador, parábola do joio, parábola do tesouro perdido. Jesus ensinou algumas parábolas e saiu daquela cidade e foi para a cidade dele. E ele começa a ensinar, que é isso que Jesus faz. Prestou atenção? Se a gente quer ser parecido com Jesus, Jesus só falava das coisas de Deus. Ele só falava daquilo que agradava ao Pai. Ele saiu de um lugar onde ensinou parábolas, parábola da rede, parábola do joio, do semeador. Ele sai de um lugar onde ele está ensinando e falando da palavra de Deus e vai para a cidade dele. Ele faz o quê? Continua falando das coisas de Deus. Continua falando daquilo que ele sabe, daquilo que ele ouviu, daquilo que ele viu do Pai. Ele continua falando, não importa em qual cidade Jesus está, ele continua falando das coisas de Deus. E eu quero tomar aqui emprestada a palavra que o pastor César falou na sexta-feira. Ele falou assim, Jesus era um pregador de rua, né? Eu achei muito interessante essa frase. E realmente, os fariseus olhavam para Jesus como um pregador de rua. As pessoas que ali estavam olhavam para Jesus como um pregador de rua. Era um homem que falava de um modo diferente, que chamou a atenção das pessoas. O modo como Jesus falava chamava a atenção das pessoas. Jesus veio falando que era ao contrário do que estava na lei, né? Porque na lei, se você for ver lá em Êxodo, em Levítico, vai falar assim, olha, odeie os seus inimigos, aquele que matar por espada deve morrer, pela espada deve morrer. Você vai ver que se a pessoa roubasse alguma coisa da outra e não devolvesse na medida, era para matar essa pessoa na lei do Antigo Testamento. Aí Jesus vem ensinando algo diferente. Ele vem falando assim, olha, ame os seus irmãos, mas ame também os seus inimigos. E para eles essa frase soava muito bonita e diferente daquilo que eles ensinavam. Então os ensinamentos de Jesus começou a trazer a diferença daquilo que os fariseus ensinavam, daquilo que os fariseus falavam, e o povo começou a ver algo diferente naqueles ensinamentos, nas palavras de Jesus. Eles começaram a olhar para Jesus de uma forma diferente. Os fariseus começaram a notar Jesus. Quem está assistindo The Chosen já percebeu isso, que os ensinos de Jesus começou a incomodar os fariseus, os saduceus da época, tanto que eles iam confrontar Jesus, eles iam para colocar Jesus à prova. E tanto chamou a atenção dos fariseus, que alguns começaram a olhar Jesus como um blasfemo. Outros começaram a olhar Jesus como alguém que estava ensinando heresias, como alguém que estava ensinando coisas diferentes da lei. E agora, eu acho interessante quando a gente vai para João 3, e a gente vê um fariseu também indo encontrar Jesus, porque as palavras de Jesus soaram para ele mais do que palavras de alguém que é blasfemo. Soou para ele as palavras de Jesus mais do que alguém que só fala ensinamentos de homens. Esse homem vai encontrar Jesus porque ele viu e ouviu em Jesus algo diferente. Esse homem é Nicodemos. A Bíblia diz que ele era mestre em Jerusalém, sabia de toda a lei, mas quando ele ouviu a voz de Jesus e quando olhou para Jesus, algo no coração de Nicodemos ardeu diferente. Eu quero pregar sobre como nós olhamos para Jesus, porque isso muda tudo. Isso muda a forma como a gente vai viver lá fora, o modo que a gente olha para Jesus. O modo que a gente ouve a palavra, lembra do texto de sexta-feira? Como você lê e como você interpreta a palavra. Porque são duas coisas diferentes. Se nós lemos e interpretamos de uma forma diferente do que está escrito, nós estamos indo distante do texto. Mas o como nós lemos e como nós interpretamos a palavra e como nós enxergamos Jesus, isso muda tudo. Quando os fariseus olharam para Jesus, eles lembraram da profecia de Zacarias.
Quando estavam falando que Jesus era o Cristo, eles lembraram da profecia de Zacarias, no qual Cristo viria gloriosamente e traria paz na terra. Ele reinaria no trono de Davi. Eles estavam olhando para Zacarias. Eles não estavam olhando para Isaías, quando Isaías falou assim, olha, ele virá sem beleza e sem formosura. Ele vai vir de modo que ninguém vai dar nada para ele. Wellington, prepara aquele hino do Sérgio Lopes. Do rei, prepara esse hino. Porque assim, existem dois modos de olhar para Jesus e para as profecias da vinda do Messias. Os fariseus, eles olham só para o Cristo que vem glorioso. E eu vi uma explicação uma vez que eu achei muito interessante. Quando você olha no horizonte, você vê dois montes, um monte na frente, aí tem um vale e tem outro monte atrás. Assim são as profecias da vinda do Messias. Tem um momento que é o primeiro monte, que ele vem simples, que ele não vai entrar em carruagens de ouro em Jerusalém, ele vai entrar num jumentinho. Ele não vai ter vestes reais, ele vai ter uma veste de um homem pobre. Ele não vai estar em toda a glória que ele tinha e que ele tem nos céus. Ele vai vir simples, como um homem de Nazaré. Ele não veio de Nazaré? Não tem sábio em Nazaré. Não tem homens cultos em Nazaré. Não é o nazareno. Quando você lê assim, não é o nazareno, é pejorativo. Não é pobre. É uma pessoa que não tem bens, é uma pessoa que não tem luxo, mas as profecias de Zacarias falam que ele vem em glória, então esse não pode ser Jesus. Eles olhavam para o monte, eles só viam um monte que era a vinda gloriosa de Jesus, que é a que vai acontecer ainda. Mas para essa vinda existe um vale que é um tempo, e tem um monte na frente, que é esse primeiro monte, é a vinda do Senhor, humilde. Então eles olhavam para Jesus humilde e olhavam para as profecias de Zacarias em que ele vinha glorioso e falavam, esse não pode ser o Messias. As palavras são gloriosas, ele faz milagres, mas eu estou olhando para Jesus de uma forma diferente, eu estou olhando para Jesus o que viria glorioso, então não pode ser esse homem simples de Nazaré. As palavras são boas, os milagres não tem como explicar, mas eu não estou enxergando nele o Messias. Eu não estou enxergando nele aquele que vai vir glorioso. Então, se não enxerga esse Jesus que veio simples, de uma maneira a ser o Filho de Deus, você não vai servir a ele verdadeiramente como ele é. E da forma que ele deseja que nós sirvamos a ele. Se nós olhamos para Jesus como alguém que veio e falou bonito e morreu e agora está num crucifixo que a gente coloca no peito, a gente não vai servir a Cristo da forma que Ele deseja que a gente serve a Ele. Se a gente olhar para Jesus como um filósofo que veio no passado com belas palavras e que morreu e ficou no passado, a gente não vai servir a Ele do jeito que a gente tem que servir. Mas se a gente olhar para Ele como Bartimeu, mesmo cego, conseguiu enxergar, a gente vai olhar para Jesus e falar assim, Ele pode abrir a minha visão. Se a gente olhar para Ele como a mulher do fluxo de sangue olhou, mesmo não tendo-o visto, mas apenas de ouvir falar, a gente vai olhar para Jesus e vai falar, Ele pode curar todas as minhas enfermidades. Se a gente olhar para Jesus como Pedro olhou e falou, não, Senhor, quando Jesus pregou aquele sermão pesado lá em João 6, e o texto fala que muitos começaram a ir embora, porque o sermão era pesado. Hoje as pessoas não querem ouvir palavra de Deus, as pessoas querem movimentos. Palavra de Deus é pesada. Palavra de Deus fala para eu renunciar às coisas que eu quero e viver aquilo que Cristo quer para mim. Ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer ouvir que você tem que mudar o seu jeito de ser para que você agrade ao seu Deus. Se você quer ouvir apenas palavras brandas, você está olhando para Jesus como alguém que vai massagear o seu ego. E Jesus não é essa pessoa. Jesus é aquele que, quando começou a pregar, olha, vocês precisam comer da minha carne. O pessoal começou a ir embora. Leia João 6. Eles começaram a ir embora.
E aí Jesus olha para os discípulos e pergunta: vocês também não querem ir embora? Se nós olharmos para Jesus e para a palavra dele como algo que vai nos confrontar, que vai de encontro ao que a gente não quer fazer, porque ninguém quer ficar se santificando de segunda a segunda. Ninguém quer viver uma vida voltada para Cristo de segunda a segunda. A gente quer no domingo na igreja sentir alguma emoção e ir embora e viver nossa vida. Mas se a gente quer olhar para Jesus como aquele que é o autor e consumador da nossa fé, nós vamos olhar para Jesus e dizer como Pedro: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então a forma como a gente olha para Jesus muda tudo. Isaías 53, vamos ler, só para você ter uma noção. 53, versículo 2. Diz assim: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores. Quem quer seguir um homem desprezado? Quem quer seguir um homem cheio de dores? Quem quer seguir um homem experimentado no sofrimento? Como alguém de quem os homens esconde o rosto, foi desprezado e não o tinham em estima. Era alguém que os fariseus olhavam e falavam: temos que matar, porque esse homem não é o Cristo. Se nós olharmos para Jesus como os fariseus olharam, o que a gente faz? A gente torna Cristo a cruz novamente. Se você parar para ler Hebreus 10, você vai ver que aqueles que rejeitam a Cristo estão pisando no sangue derramado na cruz. Você tem noção do que é isso? Vocês estão levando Cristo, é como se vocês levassem Cristo à cruz novamente. Quando nós falamos que servimos a Deus, mas não vivemos da forma que Cristo quer, nós estamos pisando no sangue do sacrifício de Jesus. Você tem noção do que é isso? A forma como nós olhamos e entendemos quem é Jesus, isso muda todas as coisas. Tem um texto em João 6, eu convido os irmãos para abrir a sua Bíblia. João 6, versículo 66 diz assim: perdão, irmãos, é Lucas 10, 24. Jesus vai falar que os profetas, tinha muitos profetas, diz assim: pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Jesus está falando para aqueles homens: olha, está aqui quem Isaías profetizou, está aqui quem Davi profetizou, está aqui quem o profeta Samuel profetizou, está diante de vocês quem todos os homens de Deus gostariam de ver e ouvir. Vocês estão vendo e ouvindo tudo que os profetas do passado falaram e desejaram ouvir e ver. Quando Tomé precisa ver para acreditar, quando ele precisa tocar para acreditar, Jesus fala para ele assim: Tomé, porque você viu e creu, mas bem-aventurados serão aqueles que virão e me adorarão sem ter me visto, sem ter me tocado. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creem. E aquele que crê, pratica. Bem-aventurado aquele que não viu e não tocou, mas lê e pratica a palavra de Deus. Aí quando Tomé vê, ele se ajoelha, se joga no chão e fala: Rei meu, Deus meu. Ele começou a olhar Jesus de uma maneira diferente. A partir daquele momento, a vida de Tomé mudou. Por quê? Porque agora ele entendeu que Cristo não é mais aquele homem desprezado pelos homens. Não é mais aquele que estava sentado num jumentinho. Agora ele é o Deus glorioso, ressuscitado, corpo glorioso, e em toda a sua majestade, ele dobra os seus joelhos e diz: Rei meu e Deus meu. Não tem outra forma de enxergar Jesus, Rei e Deus. Se ele é Rei, nós precisamos obedecer a ordem do Rei. Se ele é Rei, nós precisamos obedecer a ordem do Rei. Se ele é Rei, nós precisamos obedecer a ordem do Rei. Se ele é Rei, nós precisamos obedecer a ordem do Rei. Se ele é Rei, nós precisamos obedecer a ordem do Rei. Se ele é Rei, nós precisamos obedecer a ordem do Rei. Se ele é Rei, nós precisamos obedecer a ordem do Rei. Se ele é Rei, nós precisamos obedecer a ordem do Rei. Se ele é Rei, nós precisamos obedecer a ordem do Rei. Se ele é Rei, nós precisamos obedecer a ordem do Rei. Se ele é Rei, nós precisamos obedecer a ordem do Rei. Se ele é Rei, nós precisamos obedecer a ordem do Rei. Se ele é Rei, nós precisamos obedecer a ordem do Rei. Se ele é Rei, nós precisamos obedecer a ordem do Rei. Se ele é Rei, nós precisamos obedecer a ordem do Rei. Se ele é Rei, nós precisamos obedecer a ordem do Rei. Se
No texto que nós lemos, a gente vê que Jesus começou a ensiná-los, eles ouviram as palavras, eles se admiraram das palavras. Volta lá, Mateus 13, 53. Olha só, eles ficaram admirados, eles ouviram o ensinamento e ficaram admirados. Muitos estão na igreja dessa forma. Ouvem, se admiram, mas com eles acontece o que aconteceu no versículo de número 58. Veja só. Por causa da incredulidade deles, não realizou muitos milagres ali. O texto começa com o povo admirado, o povo sem saber de onde vem tanta sabedoria, e o texto finaliza com Jesus não fazendo milagres porque o povo era incrédulo. Mas espera aí, o povo está ouvindo a palavra, sabe que ele é capaz de realizar milagres, mas não recebe de Deus aquilo que Deus quer entregar, porque mesmo ouvindo e sabendo que realiza milagres, eles continuam incrédulos. E o Senhor fala assim: a forma como vocês me olham e me têm nas suas vidas, muda tudo que pode acontecer na vida de vocês. Eles olharam para Jesus como alguém que falava bem, um ensinamento maravilhoso. Eles olharam para Jesus como alguém que podia realizar milagres, mas Jesus foi embora dali e não realizou milagres, porque mesmo eles ouvindo e vendo, o coração deles continuou incrédulo. Veja, ouviam e viam e permaneceram incrédulos. O Senhor nos convida para olhar e ouvir e começar a praticar, para começar a viver o que Deus tem para cada um de nós. Quer ter a família abençoada? Veja, ouça e pratica, e você vai ver a sua família abençoada. Isso não é se, isso é promessa de Deus. Se nós perguntarmos para os irmãos, quem tem promessa de Deus? Todo mundo vai levantar a mão. Mas se a gente começar a sentar e perguntar por um, perguntar assim, qual é a promessa que Deus tem para você? Alguns não vão saber responder. Outros vão falar assim, não, o Senhor prometeu que eu vou ter tal coisa, que eu vou ter não sei o quê, que eu vou ter não sei da onde. Lembra o que o pastor de ontem nos ministrou? Isso graças a Deus, é o que a gente já ensina aqui. A gente tem uma promessa do Senhor. Essa promessa foi cumprida na cruz do Calvário. Se Ele não fizer mais nada por nós, nós estamos firmados no que Ele fez na cruz do Calvário. O sacrifício dEle para nós é suficiente para a gente continuar adorando a Ele por toda a nossa vida e por consequência na eternidade. Qual é a promessa? A promessa era de um sacrifício. O sacrifício foi feito e hoje eu vivo dando glórias e graças a Deus pelo sacrifício feito na cruz do Calvário. Essa é a base da nossa fé. A forma como nós olhamos para Jesus é o que muda tudo. A forma como ouvimos a palavra de Deus é o que muda tudo. O texto começa falando que Jesus ensinou algumas parábolas. E tendo ensinado as parábolas, foi para a sua cidade. Uma das parábolas, eu gostaria de trazer aqui só uma meditação rápida dos irmãos, que foi a parábola do semeador. Já preguei algumas vezes sobre isso. Eu queria trazer rapidamente aqui esse ensinamento. A parábola, a explicação da parábola do semeador é importantíssima, porque o primeiro ponto é uma semente que é jogada, está no início do capítulo 13. Veja só. Versículo 3 diz assim: Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Versículo 4: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Aí a explicação dessa semente que cai à beira do caminho, veja só e preste atenção se não é algo que está acontecendo com você dentro da igreja. Preste atenção. A explicação da parábola
da semente que caiu à beira do caminho. Jesus diz assim: quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o diabo vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Veja, você está ouvindo a palavra, e muitas vezes o seu entendimento está fechado. Quando o entendimento está fechado, a palavra, a semente é lançada, mas o diabo vem e rouba essa semente. E essa semente roubada da sua mente, ela não pode semear. Por isso que muito crente ouve a palavra 1 ano, 5 anos, 10, 15, 20 e nunca muda a vida. Por quê? Porque a mente não está preparada para receber a mensagem do reino. Quando lança a semente, o diabo vem e arranca a semente. Meus irmãos, não deixe que o diabo venha roubar a semente que está sendo lançada na sua mente nesta manhã. Jesus vai falar sobre a outra semente. Próximo versículo, ele diz assim: quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e recebe com alegria. Muitos de nós estamos na igreja, a gente ouve a palavra e glorifica a Deus, e levanta a mão, e fica alegre com aquela palavra, enquanto está na igreja, está tudo bem. Saiu da igreja, acontece isso. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Por quê? Porque não tem raiz. Ouve a palavra, mas não tem raiz, não tem força. Quando vem perseguição ou tribulação, a primeira coisa que ele sacrifica é a igreja. A primeira coisa que ele vai sacrificar é não ir para a igreja. Estou atribulado, tive perseguição, o que eu vou fazer? Em vez de buscar a Deus, a primeira coisa que ele faz, não vir para a igreja. Talvez você se enquadre nisso. Por isso que é importante para as mulheres de Deus ter raiz na palavra. Por isso que é importante para os homens ter raiz na palavra. Por isso que é importante os jovens que estão em escolas públicas ou em faculdades ter raiz na palavra. Porque se não tiver raiz, quando for para a faculdade, as pessoas de lá vão induzir você ao pecado. Quem não tem raiz é induzido ao pecado. Quem tem raiz, mesmo que venham apresentar um outro evangelho, ele permanece firmado na palavra. Por quê? Porque ele está enraizado naquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Mas tem um terceiro caso. Jesus diz assim: quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e a tornam infrutífera. A oração que eu fiz antes de iniciar a palavra foi para que a semente que cair na sua vida, ela crie raízes, que ela cresça e que ela dê fruto. O que são frutos? São aquilo que vai se estender para fora da igreja. Se o que você ouve aqui dentro não está gerando mudança lá fora, você está nesse terceiro caso. Olha que perigo nós estamos vivendo, de ouvir a palavra e a palavra não ter mudança na nossa vida. A gente vem, ouve com alegria, mas sai daqui, aí começa a trabalhar, começa a ter dificuldades na vida e vai se esquecendo, e aquela palavra não vai frutificando. O Senhor quer homens e mulheres, jovens e crianças firmados na palavra de Deus, prontos, aptos para falar de Cristo, ouvir de Cristo e frutificar na palavra do Senhor, frutificar na vida secular. Dar frutos e frutos que permaneçam. Mas eu oro a Deus que chegue um momento que essa igreja vai se enquadrar na próxima descrição. Quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra. Ele ouve e entende.
E este produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais do que aquela pequena semente que foi lançada no coração. Ele ouve a palavra, entende a palavra desce para o coração e ela sai gerando frutos. E as pessoas olham e falam: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Por quê? Porque olha os frutos dele. Olha as palavras, as pessoas têm que olhar para nós como as pessoas olhavam para Jesus. Que ensinamento, que vida. Olha como esse homem se comporta. Eu quero estar perto dele. Os homens aqui da casa do Senhor têm que ser homens que as pessoas querem estar em volta. Homens sábios, que sabem se portar. As mulheres também têm que saber se portar lá fora. Que as pessoas olham para nós e para vocês e vejam mulheres sábias na presença do Senhor. Olha lá, vai uma mulher de Deus. Por quê? Porque ela gera frutos. Frutos que estendem até a vida eterna. Que os jovens da sua escola olhem para você como um jovem diferente. Hoje eu acho que não tem mais isso, mas na nossa época eles zombavam dos crentes. Ainda tem, né? Eles zombam dos crentes. Chegou, vamos mudar o assunto porque o crente chegou. Isso aí, muda o assunto porque eu cheguei. Não vamos falar isso porque o crente chegou. Exatamente, muda o assunto porque agora eu tenho coisas boas para passar. O que eu falo são coisas que geram frutos na vida das pessoas. As pessoas têm que reverenciar o cristão. Não zombar de Cristo como fizeram nas Olimpíadas. As pessoas têm que olhar para nós. Hoje o crente é motivo de chacota por causa de muitas igrejas, por causa de muitos lugares onde tem bagunças e não cultos. Aí as pessoas zombam, mas as pessoas identificam, irmãos, quem é verdadeiro crente. A gente veio no Uber quando foi? Sexta-feira. Cadê? Foi sexta, né, que a gente veio. O rapaz falou assim: na onde eu moro ali não é ruim. Mas a gente pediu o Uber Black, que vem um Uber grande, que cabe a gente ia trazer coisas também, cabe. Aí o homem falou assim: eu fiquei com medo que iam me roubar, mas quando eu vi vocês, eu percebi que eram pessoas de Deus. A nossa aparência, a pessoa não precisa nem conversar com a gente, ela precisa ver como Moisés desceu do monte, com o rosto resplandecendo a glória de Deus. A pessoa tem que olhar para você e respeitar você. A pessoa tem que ouvir você e respeitar você. E ela vai respeitar, porque o mundo respeita o homem verdadeiramente de Deus. Teve uma frase que ele falou para mim na sexta-feira, que ele começou a puxar assunto, né, irmãos? Aí ele falou assim... Aí eu comecei, eu não lembro exatamente o assunto, mas ele começou a puxar o assunto. Eu falei assim: não, os meus filhos são criados dessa forma. Aí ele falou assim: não, então você está criando homens de Deus. Você está criando homens para que quando as mulheres olharem para ele, elas vão querer eles, não porque são homens bonitos, vão querer porque são homens de Deus. Veja, irmãos, um motorista de Uber, que nunca falou, mas o jeito que você fala, o jeito que você se comporta, o jeito que ele te vê, ele identifica que ali tem gente de Deus. O jeito como nós olhamos para Cristo é o jeito que os homens vão olhar para nós. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Eu quero que a reação das pessoas olhando para a sua família seja essa mesma reação. As pessoas vão olhar para a família do Anderson quando chegar no lugar e vão ver: essa família é uma família de Deus. Vão olhar para a família do Daniel e falar assim: essa família é uma família de Deus. Por quê? Você não viu como eles se comportam? Você não viu como eles falam? Você não viu como eles exalam? O rosto deles resplandece a glória de Deus. Aí eles vão falar assim: mas de qual igreja que você é?
Porque eu conheço muitos crentes que não são assim. Aí você vai falar, a gente é assim porque nós somos reformados em Cristo. Glória a Deus. O modo como a gente vê Jesus muda tudo. Mas eu vou te apresentar um modo de olhar para Jesus, que só uma pessoa teve esse privilégio. Abre aí, Apocalipse, capítulo 1, versículo 12. Só uma pessoa teve essa oportunidade, mas Jesus diz que todos nós um dia teremos também. Preste atenção nesse texto. Ao ouvir a voz, João diz assim: voltei-me para ver de quem era a voz que falava comigo. Irmãos, esse texto é poderoso. Preste atenção. Voltei-me para ver de quem era a voz que falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica que chegava aos pés, e um cinto de ouro ao redor do peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze reluzente em uma fornalha ardente, e a voz como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu semblante era como o sol quando brilha em todo o esplendor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, João. Aleluia. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades nas minhas mãos. Aleluia. Glória a Deus. É esse Jesus que você serve. Glória a Deus. Como é que você tem olhado para Jesus? Se a sua vida está toda torta, é porque você não está olhando para Jesus da forma correta. Se o seu rosto não resplandece a glória de Cristo, é porque você está olhando para Jesus diferente. Se você não é um homem de Deus em casa, é porque você não está olhando para Jesus diferente. Você está olhando para Jesus de um modo diferente. Mas se você também não é uma mulher de Deus em casa, é porque você está olhando para Jesus de um modo diferente. Eu convido essa igreja a olhar para Jesus dessa forma: glorioso, majestoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rei, aquele que vive e reina para todo sempre, o princípio, o fim, aquele que criou todas as coisas, aquele que reina pelos séculos dos séculos, aquele que tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos, aquele que vai vir buscar essa igreja num dia e vai nos reunir, como se reúne o trigo para o celeiro, como se leva a noiva amada para um banquete celestial. Comece a olhar para Jesus de uma forma diferente. Comece a olhar para Jesus como o autor e consumador da sua fé, aquele que vai te sustentar nos momentos difíceis, aquele que vai impedir que a semente lançada hoje não frutifique na sua vida. Comece a olhar para Jesus como aquele que também pode abrir a sua visão espiritual, para que você comece a olhar e ver tudo que Jesus pode, que Ele fez e que ainda pode fazer na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Comece a olhar para Jesus da forma correta. Não olhem mais para Ele como alguns olham, como uma pessoa que está na parede, morta, parada. Não, Jesus está vivo e reina para todo sempre. É dessa forma que a gente tem que olhar para Jesus. A gente tem que olhar para Jesus como reverência na casa do Senhor.
A gente tem que olhar para Ele como reverência aonde a gente está morando, aonde a gente vive. A gente tem que não ter reverência só na casa do Senhor. A gente tem que ter reverência ao Senhor fora dela também. A gente pensa que Deus, Ele é presente. Não, Deus é onipresente. Aonde você está, Deus também está lá. Tenha reverência para o seu Deus. Quando você começar a olhar para Jesus dessa forma, você vai começar a olhar para Jesus de uma forma diferente. Vai começar a viver de uma forma diferente. Se aqueles homens tivessem olhado e percebido quem era Jesus, eles estavam como os discípulos, olhando para Ele e falando: não, a gente não vai embora. Eu quero que o Senhor realize tudo o que tem para realizar nas nossas vidas. Eu vou morrer pelo Senhor, mas não vou negar o seu nome. Pode decapitar, pode colocar numa cruz de cabeça para baixo, pode serrar ao meio, mas eu não vou negar o nome de Jesus. Por quê? Porque eu olho Ele como meu Senhor, eu olho Ele como meu Salvador, eu olho Ele como quem transformou a minha vida, transformou a minha casa. Pode fazer o que quiser do meu corpo, mas o meu espírito pertence ao Senhor. Glória a Deus. A forma como nós enxergamos a Jesus muda todas as coisas. Mas ainda não mudou na minha casa, você pode pensar assim. A partir de hoje, essa semente, em nome de Jesus, foi plantada. E diabo, demônio nenhum, vai arrancar a semente que foi plantada no seu coração nessa manhã. Receba em nome de Jesus a semente que frutificará na sua vida, na sua casa, na sua família. A partir de hoje é mudança na sua casa, em nome de Jesus. Quem recebe diz amém. Glória a Deus, aleluia. Olhe para Jesus de uma forma diferente.